Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast e hoje nós estaremos no episódio 2. Nós estamos falando aqui sobre identidade em Cristo e hoje o nosso episódio chama-se Graça que Reconstrói. Olha que coisa maravilhosa que nós vamos trabalhar hoje, não é não, pastor Salomão? É isso aí, nós vamos ver os três exemplos, né? Três exemplos, né? Três pessoas na Bíblia, Sim. Três personagens bíblicos que tiveram a sua vida transformada depois de pecarem, de errarem. Sim. E de terem as suas vidas realmente devastadas, né? Pelos erros, pelos pecados, pela culpa, mas que ao terem um encontro com a palavra de Deus, foram restaurados. Maravilha. E tiveram a sua história totalmente transformada, sua trajetória de vida transformada. Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Tá bom, mas antes da gente falar desses três personagens, que com certeza você conhece praticamente todos, né? E se você não os conhece, hoje você vai conhecer. Olha, aproveita a oportunidade, se você não é inscrito no canal ainda, olha, esperamos você lá como inscrito, você será muito bem-vindo. Faça o seu comentário, tá? Dá o seu joinha, faça o seu comentário, curta aí, porque com certeza você curtindo aí esse conteúdo, né, a plataforma entende que é um conteúdo bom e repassa para mais pessoas, tá bom? E os nossos três personagens aqui, rapaz, eles são muito conhecidos, né? São dois homens e uma mulher, e nós vamos falar aqui sobre eles hoje, o que a graça fez no momento que eles dois se encontraram, que o necessitado e aquele que tem o dom da graça, que tem a graça nas mãos, o que aconteceu com essas três pessoas. E o primeiro quem é? Fala aí quem é o primeiro, pastor. O primeiro personagem nosso é o Pedro, Opa! Discípulo de Jesus, um homem intrépido, né? Um homem corajoso. Sanguíneo. Um homem sanguíneo que resolvia as coisas. Arrancava a orelha de gente. Arrancou a orelha de gente, andou sobre as águas, né? Num momento de uma fé assim. Tremenda, né? Tremenda, sólida, né? Sim. Mas o mesmo Pedro... ele nega Jesus. Na cara dura, né? 3 vezes. E se fosse uma, né? Ainda você pode tentar dá um jeito, né? remediar, né? Mas foram 3 vezes, né? Uma atrás da outra, né? Sequencialmente, ele negando que conhecia aquele homem, que ele andou com ele 3 anos. Sei. E naquele momento aí, então, ele fraqueja e ele nega Jesus. Sim. Mas é muito interessante, né? O que Jesus faz com alguém que trai a confiança dele, né? Sim. E Jesus já o havia advertido sobre isso, né? Inclusive, né? Jesus já sabia que isso ia acontecer, falou com ele. E ele disse, Pedro, não, você tá muito intrépido aí, mas você vai me negar 3 vezes. Sei. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele, como corajoso demais, falou, eu? Eu jamais, né? Jamais vou fazer isso. Eu estou pronto para morrer com o Senhor, né? E a gente vê que, de fato, né? Como Jesus havia dito lá no capítulo 21 de João, depois, na verdade, lá no capítulo 21, a gente vai ver Jesus já se reencontrando com Pedro, né? Sim. João, ele narra isso, ele se reencontra na praia, né? Naquela pesca, quando os discípulos foram pescar, que eles estavam assim, sem saber o que fazer, né? E Pedro, então, fala com seus amigos, eu vou pescar. E eles falam, nós vamos com você. E eles passam lá aquela noite toda, não pescam nada. Pela manhã, Jesus está na praia e eles estão voltando com o barco vazio, sem nada. Jesus pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer, da praia mesmo, né? Sim. E eles não têm. Jesus fala para eles, lança então a rede do lado direito, e eles, obedecendo a palavra de Jesus, mesmo lançam. Cansados, né? Com tanta frustração. Cansado, porque pescador sem pescar é frustrante, né, meu amigo? Exatamente. E Jesus, então, eles obedecendo a Jesus, lançando a rede debaixo da palavra de Jesus, eles pegam uma rede cheia de peixes, né?
Então, naquele contexto ali é que Jesus, quando eles chegam na praia, Jesus já tem lá alguns peixes assando, e ali então Jesus conversa com eles e Jesus faz essa pergunta, né, para Pedro. Sim. Jesus então, sabendo que Pedro estava sem graça, estava arrependido, mas aquela amizade, né, havia sido rompida de alguma forma, porque Pedro estava... Do lado de Pedro estava rompido. Exatamente, do lado de Pedro estava rompido, e Pedro carregando a culpa, né? Sim. Na verdade, Pedro estava com o peso da culpa sobre seus ombros, e Jesus então trata isso de uma maneira tão assim amorosa, né? Meu Deus. Que Pedro negou 3 vezes, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Jesus não lança não acusa. Não acusa, não joga na cara, né? Não joga na cara, né? Usando a expressão popular. Sim. Jesus não joga na cara, não aponta o erro dele, mas Jesus faz 3 perguntas, talvez exatamente pelo nível de culpa que Pedro estava carregando. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, sim. E de uma forma gentil, né? Como Jesus sempre fazia. E Jesus, então, além de fazer essa pergunta para Pedro, Jesus fala com ele: então, cuida das minhas ovelhas, né? Além de Jesus perguntar e dar toda a indicação de que já tinha perdoado a Pedro, sim, Jesus dá uma tarefa para ele, né? Dá uma tarefa para ele. Isso, porque você dá uma tarefa para quem você confia, né? Uhum. Então Jesus estava dizendo para Pedro ali: Pedro, eu confio em você. Eu sei que você errou, mas que você vai ser transformado, você vai cumprir o propósito para o qual eu te chamei. E de fato, né, depois que Jesus ele volta, né, para o Pai, a gente vê Pedro sendo revestido lá no Pentecoste, pregando, e uma multidão enorme se convertendo, né? E a partir dali então Pedro nunca mais foi o mesmo, né? Uau. Pedro realmente passou a ser aquilo que o nome dele, que o próprio Jesus deu, né? Sim. Tu és pedra, né? Jesus fala com Pedro: você é pedra, você é rocha, você é alguém firme. Sim. Então Pedro de fato passa a ser isso depois que Jesus o restaura, depois que Jesus o capacita, né? Que a graça o alcança, né? E Pedro experimenta isso, porque dada a culpa que ele tinha, né, de ter negado o mestre 3 vezes assim, rapidinho, numa rapidez tão grande, você encontra esse retorno da graça do Senhor vindo ao contrário, totalmente diferente com a resposta que Pedro tinha dado, né? Exato. Maravilha. Então é muito bonito a gente ver isso, né? Jesus tratando Pedro com um amor assim, sem precedentes, né? Maravilha. Porque o normal do ser humano Sim. é você se afastar daqueles que te fazem o mal, né? Daqueles que te traem a confiança. Uhum. Inclusive tem uma coisa que o pessoal diz assim: eu perdoo, mas longe de mim depois, né? Exato. Aqui no caso foi ao contrário, né? Além de Jesus ter perdoado, ele chama para perto, né? Faz para perto, cuida daquele que eu mais gosto, de quem eu mais cuido, né? Exato. Que eu sempre falo isso, né? Cuide das coisas que Deus ama. E Deus ama de quem? Deus não ama coisas, ele ama o quê? Pessoas. Então foi exatamente. Maravilha, muito bem. E a mulher dessa história aí, que eu falei que eram 2 homens e uma mulher, quem é essa pessoa que nós vamos falar agora? Fala aí, Exato. Qual é a profissão dessa mulher? Fala aí pra mim. A segunda personagem nossa é Raabe, lá do Antigo Testamento, né? Sim, lá de Jericó. Exatamente. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, né? Sei. Vai falar sobre Jericó, sobre o povo entrando na terra de Canaã. E Raabe, então, ela ouve sobre as histórias daquele povo de Deus, ela ouve sobre o que Deus tinha feito na vida daquele povo. Sim. E ela, então, ela esconde os espias, né? Aqueles que foram olhar para né? a cidade para saber o que fazer, como fazer, qual que era o exército dele.
E o interessante é que Raabe, ela fala para eles, olha, nós sabemos que Deus já entregou para vocês essa cidade, essa terra, mas poupa a nossa família. Então, Raabe a Bíblia diz que ela era uma prostituta, né? Ela era uma mulher de uma conduta irregular, eu diria, né? Não nobre, não muito nobre, né? Sim, E ainda assim, a graça alcançou aquela mulher. Sim. Porque ela foi, quando ela então, ela entende, ela faz um trato com aqueles homens, olha, eles falam para ela, olha, coloca na sua janela um fio de escarlata, uma fita de escarlata, né? Uma fita vermelha, né? Da cor da sua camisa. Exatamente. Aí. E a gente pode ver nisso tudo o simbolismo, né? O que o sangue de Jesus faz, né? O que o sangue de Jesus significa, né? Sim. Então, Raabe, ela foi salva, não só ela, sim, toda a sua família, né? A graça de Deus encontrou Raabe. Olha aí, ó. Raabe creu na promessa de Deus. Sim. E ela então foi salva, ela e toda a sua casa. Uau, muito interessante. Então quer dizer que esse passado obscuro, esse passado terrível, né? Não impediu que a graça alcançasse essa mulher. Exato. Deus não olha o que você fez, né? Nós, né? Exatamente. Quem poderia se salvar se Deus olhasse os nossos pecados, né? Mas ele olha para o ser humano, para a pessoa, né? Porque ele quer salvar, ele quer transformar. Uau. E Raabe, ela encontrou essa salvação. Sim. E é interessante que ela... Quando você vai ler a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, sim, ela tá lá. O nome dela tá lá. A pessoa, né? No caso, você, ou qualquer um que está ouvindo, na minha parte da minha genealogia tem uma prostituta, como é que seria essa situação? Jesus não pensou nisso, né? Exato. O Senhor não pensou nisso, pelo contrário, ele viu aí um coração quebrantado e um coração com desejo de Deus, tá? Mesmo tendo uma história tão terrível, né? Você imagine só. Ela conseguiu chegar nisso a partir do quê? Da fé, que ela creu, que ela ouviu as histórias. Aqui ninguém não foi pregar para ela, levar uma palavra, trazer um podcast aqui, como você está falando. Foi só de ouvir histórias, né? Exato. De quem era o Deus que já estava agindo, do pessoal que estava vindo de encontro às muralhas de Jericó, na qual ela morava em cima do muro, né? Do muro. Literalmente em cima do muro, né? Exatamente. Uau. Então, e uma coisa interessante, né? É que ao abraçar essa promessa, como a gente já disse, Raabe, ela salva a si e a toda a sua família. Ou seja, gerações posteriores foram salvas. Com certeza. Porque seriam destruídas, né? Uma atitude, né? É uma atitude de receber a graça, né? Uma atitude de abraçar muda a história a oportunidade que chegou para ela. E ela não perdeu essa oportunidade. Não sabe quantas pessoas que estavam dentro da família, mas normalmente as famílias naquela época eram famílias muito numerosas. Sim. Tá? Então isso foi tremendo. O milagre não alcançou só ela. O milagre alcançou, a graça alcançou a família dela como um todo. Exatamente. Né? Maravilha. Então... Esse é o nosso segundo personagem. Sim, e é aquele moço aí que subiu na árvore, como é que é? Como é o nome da árvore que ele subiu mesmo? Ele não pede... Sicômoro, né? Não, sicômoro é um figo selvagem, alguma coisa assim. Mas quem é o nosso amigo? Fala aí. É o Zaqueu. Zaqueu. Judeu e publicano. Exatamente. Lá em Lucas, a gente vai... Lucas 19... a gente vai ver a história do Zaqueu, que era um homem de baixa estatura, né? O evangelista vai dizer. Sim. E como sabia que Jesus estava passando por ali, ele resolve subir na árvore para ver Jesus, porque ele estava curioso para saber sobre aquele homem, né? Que todos falavam a respeito dele. E o interessante é que Zaqueu era odiado pelos seus próprios conterrâneos, né? Por quê, né? Porque ele trabalhava para o Império Romano. Sim. Ele era uma espécie chefe, né? O chefe o chefe do leão. Exatamente, auditor fiscal. Isso, olha só. Ele era uma espécie de auditor fiscal do Império Romano. Sei. Ou seja, de alguém que expoliava o povo judeu. Povo da qual ele fazia parte. Do qual ele fazia parte.
E ele então sobe na árvore e Jesus, ao passar... Imagina como é que ele subiu ali, hein, rapaz? O que ele carregou, hein? Exato. Para subir aí, a culpa que ele carregava. Desculpa, pastor. Pela reação dele depois, a gente vê que ele subiu pesado, né? Exatamente, né? Subiu pesado pela culpa, né? Exato. Mas ele encontra o olhar de Jesus, que o vê e o chama pelo nome e ainda fala com ele: Zaqueu, desce aí que eu quero jantar na sua casa. Jesus se convida, né, para jantar na casa dele. Eu preciso passar um tempo com você. E a história lá é tão fantástica que ele, sem Jesus falar nada, sem Jesus, o texto não diz que Jesus falou com ele que ele tinha que se arrepender, que ele tinha isso. Nada. Jesus simplesmente comeu com ele. Entrou na casa dele. Entrou no relacionamento, né? É por isso que a mesa, ela é importante. A mesa, que eu digo, o estar à mesa, né? Você não leva alguém para comer na sua casa que você não tenha um mínimo de intimidade, né? E para o judeu, isso era algo assim, mais ainda forte, né? Com certeza. Os judeus, eles não comiam com quem não fosse da sua mais íntima confiança. Isso tudo, né? E Jesus, então, demonstra isso para Zaqueu. Zaqueu, eu tô sentando com você porque eu quero um relacionamento contigo. E no meio daquele jantar ali, a Bíblia diz, o evangelista diz lá em Lucas, né? Ele diz que Zaqueu resolve, no meio daquele jantar, ele levanta e ele fala: Senhor, se eu estou resolvido a dar aos pobres metade daquilo que eu tenho, e se eu estou defraudando alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Uau. E é interessante a gente notar também que a lei dizia, se você tivesse defraudado, se você tivesse dado prejuízo a alguém, você deveria restituir 2 vezes mais. E ele dobrou. Ele dobrou aquilo que a lei dizia, né? Sim. Então Jesus fala: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Ou seja, Jesus está falando, ele também, a graça, ela está aberta para ele também. Ou seja, é exatamente para aquele que precisa que Jesus veio, né? Ele veio para salvar o quê? O que estava perdido. Os que estava perdido. E o próprio Jesus disse: quem precisa de médico? São os que são saudáveis? Não, são os que estão doentes, né? Maravilha, muito bem. Então, Zaqueu, ele foi odiado, né, pelos seus conterrâneos, mas ele foi recebido com honra por Jesus. Maravilha. E isso trouxe transformação para a vida dele. Muito Jesus bem. fala com ele: desce que eu quero ficar na sua casa. Quero entrar na sua casa, quero entrar na sua vida. Tá bom, muito bem. Mas peraí, pastor, então quer dizer que a graça não apaga a nossa história, então? Nós mantemos o nosso passado, mas o que acontece agora? Exatamente, a graça não apaga aquilo que você fez, aquilo que você viveu, mas a graça, ela transforma a sua história. Ela redime você. A graça que nós estamos falando, a graça de Jesus, né? O encontro com Jesus. E é interessante que em todos os casos onde Jesus encontrou com pessoas que eram pessoas que tinham uma vida desequilibrada, errada, uma vida de pecado realmente, Jesus sempre dizia para essas pessoas: vá e não peques mais. É a graça te alcançando, não apagando sua história, porque você já viveu. A história não se apaga. Não se apaga. As pessoas ficam falando de passado, né, pastor? O passado ele vai continuar existindo. Exato. Só o que você vai fazer com ele? Vai ficar no passado, né? Agora a pessoa é uma nova criatura, é uma nova vida, né? Sim. É por isso que Paulo, ele fala sobre isso, né? Quem está em Cristo é nova criatura, tudo se faz novo, né? Maravilha. Então a pessoa transforma a sua mente, ela transforma os seus hábitos, ela transforma o seu modo de andar, de vestir, de viver, o seu modo de enxergar o mundo, a cosmovisão, né? Sim. A pessoa, tudo isso é transformado à medida que ela se encontra com Cristo, à medida que ela se encontra com a palavra de Deus. Muito bem, então quer dizer que nesse ponto aí entramos nós, né? Você e eu, né? Como é que a gente pode receber essa graça, né? Qual é o caminho para receber essa graça? E aí hoje nós estamos aqui falando sobre isso, independente de passado. Pastor, é porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo.
Amigo, isso aí não é o caso. O caso é o que ele pode fazer e o que ainda vai fazer numa vida que se rende e não fique preso no passado, né? No caso aqui, a graça pode ser recebida como? Através de um contato com aquele que é a graça. E quem é ele? A Jesus própria Cristo. Graça, exatamente. Você pode receber o perdão que Deus oferece através de Jesus. Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sim. Então, Jesus é a graça em pessoa, né? É o perdão. A graça é um favor que a gente não merece, né? Imerecido. A graça exatamente, é o favor imerecido. E Deus fez isso conosco enviando Jesus. Ele nos enviou a sua graça através do seu Filho, sim, que morreu por nós, para que nós pudéssemos então ter vida. Muito bem. Agora tem uma coisa também por aí que o pessoal está confundindo aí também, que a graça é de graça, né? É uma graça sem graça. Bem, agora que estou na graça, eu estou no paraíso e pronto. Como é que é isso, pastor? Essa história aí. Inclusive o Dietrich Bonhoeffer, né? Um pastor alemão, ele escreveu um livro chamado A Graça Barata. Sim. As pessoas às vezes... Não conhecia. As pessoas às vezes elas acham que a graça foi barato, né? A graça não foi barato. Sim. A graça custou o de mais precioso havia no universo, porque lá em Efésios Paulo vai dizer que todas as coisas se sustentam por Jesus, o Filho de Deus. Uau. E esse foi o preço da graça. O preço foi a vida do Filho de Deus. O preço foi o sangue do Filho de Deus ser derramado em favor de muitos. Então a graça, ela não pode ser banalizada, ela né? não pode ser banalizada, ela não pode ser considerada algo... Como é que eu diria? Eu até perdi corriqueiro, aqui, né? Algo assim de pouco valor, de né? De pouco valor. Inclusive Jesus, ele diz isso lá uma das parábolas, né? A parábola do campo e da mina, né? Sim. Se não me falha a memória, Jesus fala que o evangelho, ele é como um homem que encontrou um tesouro no campo. Sim, um tesouro escondido. Tesouro escondido, exatamente. E a pérola. Ele comprou isso. Comprou aquilo ali. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu tudo que ele tinha. E, inclusive, naquela época se vendiam até pessoas também para pagar a dívida, né? Sim, com certeza. Então, naquele contexto ali, Jesus está falando, olha, tudo que aquele homem tinha, ele vendeu para quê? Para adquirir o tesouro. Uau. Então, Jesus estava dizendo o quê? Que o reino de Deus é assim. Nada é mais valioso do que o reino de Deus. Maravilha. Então, esse era o ensino de Jesus com aquela parábola, né? Muito bem. Então a graça, ela é isso. A graça, ela é um preço que nós não temos condição nem de saber. Porque nós imensurável. É imensurável, exato. Muito bem. Então, para viver esse propósito, então, para a nossa vida, o que é necessário? Então, diga aí para nós o nosso tempo passa... Você viu como é que o tempo passa rápido, pessoal? Exato. Daqui a pouquinho a gente já está encerrando essa benção aqui de falar sobre reconstrução, sobre restauração, graça que reconstrói. Isso é uma coisa muito linda que a gente não pode deixar de bater nessa tecla. E para receber isso, fala aí para nós qual o caminho, você que está nos ouvindo, que de repente tem um passado que você julga que você é imerecido. Olha, a graça realmente é para nós, você sabia? É para quem não merece. Exatamente. Você está pensando que merece, então já está fora. Exato. É para quem não merece mesmo, né? Exato. Se você tem esse pensamento, né? Ou ainda que você não tenha esse pensamento, mas o fato é que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de um encontro com Jesus, porque não há outro caminho, como ele mesmo diz na palavra. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, e a graça, ela pode transformar a nossa vida. A graça de Deus pode nos regenerar. A graça de Deus, ela é tão abundante que não há abismo que a gente esteja que a graça não nos alcance. Sim. Lucas, citando aqui
a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, aquele filho que saiu de casa, que abandonou o pai, pegou a herança do pai fora do tempo, gastou com prostitutas, com festa, com tantas coisas. Ele, quando estava lá no meio dos porcos... Tem que comer com porco, que para israelita isso é uma coisa... Exato, ele estava numa situação assim, que ele... Fundo do poço mesmo. Estava no fundo do poço, mas a palavra diz que ele caiu em si. Caiu a ficha. Caindo em si, ele lembrou, puxa, na casa do meu pai, nem os trabalhadores deles são tratados como eu estou sendo tratado aqui. Até os trabalhadores deles são bem tratados, eu vou voltar para lá. Então, a casa do pai é isso. A casa do pai tem sempre uma porta aberta te esperando. Não importa o fundo do poço que você chegou, Jesus pode te alcançar, ele quer te alcançar e ele quer estender a mão para você e transformar a sua vida para que você seja uma nova criatura. De repente, esse momento que você está nos ouvindo seja essa virada de chave, né? Seja o cair da ficha. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está tão errado que a gente não tem condições de salvar. Com certeza, de nós mesmos, nós não temos condição de salvar. Como diz um amigo nosso, quando eu olho para mim, eu não consigo ser salvo. Agora, quando eu olho para Jesus, eu falo, eu consigo. Exatamente. Não é um fato, não é não? Exato, Jesus pode. Tá bom, então essa é a palavra para você, né, que está nos ouvindo, para nós aqui que estamos no processo, que nós estamos num processo cada vez mais, né, de crescimento na presença do Senhor. Mas existem alguns deles que ainda são crianças, outros são mais adultos, né? Mas eu não sei como é que está você nesse dia, nessa noite, nessa tarde, aonde você estiver. Eu quero dizer para você que a graça está te alcançando agora, tá? Amém. Independente do seu passado, de quem você é, das experiências que você já teve na sua vida, dos traumas, né? Que você já teve, que você já passou, independente da família de onde você vem, de tudo isso. Hoje o pastor Salomão vai fazer uma oração aqui por nós e por você também que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que essa graça e esse momento que você está nos ouvindo hoje é um momento muito, muito importante para essa vida, que está dizendo nesse momento que a graça está nos alcançando e te alcança você também nesse episódio, que a graça reconstrói a minha vida, a vida do pastor, a vida de você que está me ouvindo e aqueles que estão ao seu redor, porque você sendo alcançado por essa graça, não é só você, a graça não é individualista, tá? A graça alcança Pedro, alcança Rabi, sua família, alcança Zaqueu, a família dele, porque Jesus foi o quê? Na casa dele, chegou junto com a família. Então essa graça que te alcançou hoje, ela também pode e vai alcançar a sua família, e o pastor vai orar por nós aqui agora e por você que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que tem muitos de nós que estão carentes da graça de Deus, pensando que são imerecedores, e é um fato, mas a graça é para isso, é para quem realmente não merece, tá? Porque como pecadores nós não merecemos, mas o Senhor trouxe a graça para que a gente recebesse, nós fomos restaurados e fizéssemos parte da vida de Jesus novamente. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor para que a Tua graça de fato alcance os corações, alcance as vidas, alcance, Pai, a vida de cada um de nós. Nós dependemos da Tua graça, somos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti. E aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa falar ao coração deles para que a vida possa ser transformada, a vida possa ser alcançada e que as pessoas possam entender que não existe abismo maior do que a graça do Senhor. A sua graça será sempre mais abundante do que os nossos erros, do que as nossas falhas. O Senhor pode nos transformar, o Senhor pode nos alcançar e o Senhor deseja fazer isso. O desejo do Senhor é que todos se salvem, o desejo do Senhor é que nenhum se perca. Então, Pai, alcança os corações e as vidas, transformando a história, transformando a realidade e dando, Pai, um novo sentido na vida, reconstruindo a vida, como aqui o nosso título diz, a graça que reconstrói, transformando situações, transformando histórias e mudando, Pai, a vida das pessoas. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem, pessoal. Então estamos encerrando mais esse episódio. Espero até a próxima semana. Com a graça de Deus, eu e o pastor Salomão estaremos aqui. Não é verdade, pastor? Isso aí. Então, tchau, tchau para vocês. Tchau, até mais. Bye.